Então, boa noite a todos. Eu sou a Clélia Romano. Fiquei sem vir por aqui há já bastante tempo e vim por um motivo, como sempre, que me motiva bastante. Eu sou uma pessoa muito movida pela paixão e, nesse caso, eu me refiro à paixão pela astrologia e por tudo que é contido nela e que parecia já desvendado ou conhecido e, na verdade, não estava. Eu estudo isso há bastante anos, posso dizer que desde 83, 84, do século passado, já estou velhinha. E foi um começo muito difícil, principalmente porque eu não acreditava. Eu só comecei a estudar astrologia para provar que aquilo não ia mais ficar me aborrecendo inúmeras vezes, com perguntas de clientes, porque eu praticava psicologia. E Enfim, sempre me pareceu uma bobagem e, na verdade, não era uma bobagem, foi uma revelação, mudou a minha vida, mas tudo isso vocês já sabem. O que atualmente é mesmo o meu goal foi a descoberta de que as estrelas que eu não usava nas minhas interpretações, porque eu achava que não eram úteis, não acrescentavam coisa nenhuma, sabe? Você pegava o que Rigor dizia, o que outro autor dizia, ou outra autora, e realmente. E também eu não queria assim muito misturar a mitologia com a astrologia. Eu via a astrologia muito mais como uma coisa harmônica, assim como uma música. Quer dizer, era uma coisa matemática e como que nada poderia ser diferente porque se baseava em 7 planetas, como as notas em 7 notas, e, enfim, em todos os meus livros, e especialmente no primeiro livro, eu mostro como essa característica é importante na astrologia. Quer dizer, que ela é um sistema profundamente coeso, aonde não cabe mais nada. Isso continua sendo verdade para mim. Acontece que o problema das estrelas, eu escrevi todos os livros que eu queria. Talvez eu pudesse escrever sobre estrelas. Eu pensei há uns 2, 3 anos atrás. Mas, para dizer a verdade, não me interessou muito. No entanto, eu tive um ano passado, um ano de 2020, de muita luta. Eu tive um problema muito grave físico e, e a minha luta foi realmente, ao invés de ser uma luta intelectual, foi uma luta física. E como eu tenho muitas características ah, de, ah, de guerreira, de lutadora, ah, e, e me orgulho delas, eu fiz daquilo, e foi o jeito de sair, a minha guerra pessoal. E
eu realmente acredito que eu tenha vencido. Então, a outra guerra seria a descoberta do significado das estrelas. Porque, paralelamente a toda essa luta física, eu fui apresentada a uma visão muito diferente da que eu conhecia das estrelas. Em astrologia, nós às vezes chamamos os planetas também de estrelas, mas eu me refiro às estrelas fixas. Então, existem. Vou contar uma história, tá? Desde a Mesopotâmia. Os mesopotâmios, os sumérios especialmente, davam muita importância às estrelas fixas, porque era muito fácil de vê-las. Era só, inclusive eles tinham sacerdotes, e eram muitos, que se dedicavam exclusivamente a verificar o céu todas as noites. Mas o objetivo deles era um objetivo especialmente ligado às coisas mundanas, isto é, se a, se a, se a, a colheita ia ser positiva, se não ia, se ia ocorrer alguma coisa com o reino, se iam ter invasores, esse tipo de coisa. E algumas coisas eles realmente descobriram de tanto observar, que era quando uma estrela, como Vênus, por exemplo, que eles consideravam uma estrela, porque ela tem um brilho, se punha. Quer dizer, eles sim confundiam estrelas com planetas. Então, quando ela se punha ou quando ela nascia antes do Sol, aquilo tudo tinha um significado. E de tanto observar as estrelas, eles viram que tinha uma estrela, que é a estrela Polaris, que não se mexia de lugar. Isso nós estamos falando assim, tipo 6.000 anos antes de Cristo, tá? E, logicamente, muito disso que eu estou falando foi elaborado depois. Nós não temos certeza de que isso aconteceu e que foi exatamente dessa forma, mas muito possivelmente foi dados os mitos dos povos que viveram naquela época e depois, e também com a descoberta dos manuscritos das tabuinhas em Nínive. Então, o que deve ter acontecido é que eles perceberam a mudança nos equinócios, a precessão. E, de repente, a estrela Polaris, que era considerada, vamos dizer, a pedra firme do firmamento, quer dizer, ela era considerada como uma, vamos dizer, o medalhão de uma teia aonde todos os outros planetas e estrelas se referiam e estavam seguros, especialmente as estrelas fixas. De repente, as estrelas fixas começaram a mudar de lugar. E isso deve ter gerado uma grande insegurança e o temor, porque ela mudando de lugar, com a precessão dos equinócios, dava a impressão que as estrelas estavam desaparecendo no horizonte mais rapidamente do que antes. Então, a sensação que isso pode ter causado
levou a alguns mitos da época, como o do dilúvio, porque a parte não vista do céu era considerada um grande mar, uma grande água, e onde os planetas submergiam, mas não as estrelas, tá? Então, se as estrelas submergiam porque a Terra estava mudando o seu eixo, e eles não tinham pensado nisso, a coisa foi assim muito brutal para esse povo. E provavelmente essa insegurança causou a mudança dos mitos deles. Quer dizer, eles deixaram de ser tão mitológicos vamos dizer, acreditar simplesmente que as coisas estavam estáveis e bem e eram o paraíso terrestre, para começar a usar a razão, tá? Para se beneficiar e buscar alguma coisa segura. E isso trouxe uma grande desenvoltura na parte racional do conhecimento dos céus. E essa parte racional do conhecimento dos céus era usada da seguinte forma: as estrelas eram consideradas de horizonte a horizonte. Então, aquilo que você via era o que existia. Assim como os planetas, a gente só lida com os planetas que são vistos. O resto está submerso. Então, o que ocorre? Eu perdi o que eu estava falando. Os planetas, assim, trouxe um grande desenvolvimento no aspecto racional da visão do céu. E eles começaram a perceber que as estrelas não é que se mexiam, mas poderia haver uma mudança no eixo da Terra. Então, pulando muitos séculos, nós chegamos em Ptolomeu. Ptolomeu era um astrônomo, ele não era um astrólogo. E então ele era um gênio. Então ele tratou de entender o que realmente estava acontecendo. Tanto que o livro dele, o principal livro dele, não é o Tetrabiblos. É um livro sobre astronomia. E então ele deve ter pensado: o que eu vou fazer com tantas estrelas? Como observar e dizer qual é o lugar delas no céu? É eles não tinham aparelhagem para conseguir fazer uma coisa dessas. Medir num universo, assim, numa abóbora celeste enorme, medir exatamente aonde eles iam encontrar uma determinada estrela. Mas eles perceberam que existia uma das estrelas, que era o Sol, que andava sempre do mesmo jeito. E esse caminho do Sol, que nós chamamos de eclíptica, e que é aonde nós baseamos as estações do ano, onde traz as estações do ano, o Sol, conforme ele se aproxima ou se
distancia de um local da Terra. Então, essa linha que o Sol percorre é chamada eclíptica. Então, o que fez o Ptolomeu? Ele considerou as estrelas na eclíptica. Acontece que muitas estrelas não estavam na eclíptica, e por uma questão matemática, é verificado que o que nós consideramos e descobrimos como as estrelas que constam dos programas que nós usamos, tais como o SolarFire, por exemplo, ou, enfim, os programas que usamos em astrologia tradicional, não, eles dizem que as estrelas estão numa determinada posição, mas então nós pegamos essa posição e achamos que nós temos, por exemplo, o mapa de um nativo tem uma certa estrela num determinado lugar. Mas, em realidade, se nós formos verificar exatamente no céu, com os instrumentos que nós temos, ou mesmo indo lá fora, diante de um céu limpo e sem arranha-céus, nós conseguimos descobrir que aquela estrela que parece que está no ascendente, na verdade, pelo programa, ela não nasceu ainda. Ela está para nascer, portanto, ela não está naquele grau. Usando esse outro método, que eu vou mais tarde estar desenvolvendo para vocês, já está desenvolvido, já Bernadette Brady fez uma sobre as estrelas fixas, um livro que ela escreveu em 2004, que eu achei tão difícil que eu só está sendo minha nova luta na agora, dessa vez o meu desafio é intelectual, porque eu tenho que aprender um pouco de astronomia, o que para mim é uma dificuldade. E e realmente entender as constelações. Quer dizer, você não pode só ficar em cima da eclíptica, porque você está falando uma série de coisas erradas. Por exemplo, eu achava que eu tinha espica no ascendente, não está no ascendente. Tá? Ela, de modo nenhum, só ela está bem distante. E o que eu tenho no ascendente é sheet, tá? Então, todas essas coisas me fizeram conhecer a mim mesma sobre uma dimensão que somente o estudo dos planetas não te dá. E a mitologia antiga e aquelas poucas palavras que a gente lê nos livros, Significado das Estrelas, são risíveis, porque realmente existe uma história por trás delas que vai te dizer o que significa para aquela pessoa ter aquela estrela. Quer dizer, é muito simplista o que nós temos. Então é preciso, daqui a uns 3 anos, vocês vão ter um novo livro em português, que eu espero estar viva na minha outra luta física para continuar escrevendo. Eu comecei já, mas eu tenho que trabalhar muito, tenho que fazer muitos mapas e verificar neles se as estrelas estão aqui ou estão acolá, se significam o que a pessoa era ou não significam. Enfim, eu preciso fazer um estudo que vai me tomar um bom tempo. E isso é uma meta, é um goal, eu vivo de goals. E eu adoeci, eu acho, porque não tinha mais gol nenhum, eu já tinha escrito tudo o que eu achava que eu sabia. Agora eu resolvi que tem algo que eu posso
saber também. Então, é isso, gente, por hoje. Me desculpe não ser mais profunda, mas é que ir adiante, porque o tempo para falar aqui no no YouTube, ele vai restringir a informação. Mas eu vou vou tentar fazer um outro vídeo mais informativo, tá? Então, Clélia Romano, não tem nada disso no meu site, em todo caso, visitem. No Facebook eu tenho uma página que chama-se Astrologia Clássica, e que eu escrevi exatamente com mais palavras isso que eu falei hoje, tá? Então, um grande abraço para vocês e muito prazer de estar com vocês novamente.